Ei, você pensa que eu esqueci de você? Não, rapaz, estou aqui para debater o meu segundo simulado, Metrofó. Tá chegando, é isso aí, vem comigo. E aí, Moisetes, Dandanzites e Dandanzetes, Dandan está de volta, meu amigo. Sumiu por um tempinho porque você sabe que vida de professor não é fácil, né? Vida de professor é um negócio complicado e essa última semana eu também fiquei doente, portanto tive que me ausentar um pouquinho. Mas estou aqui, estou de volta e já trago o meu segundo simulado Metrofó. Certo? Vamos intensificar mais, você vai ver que eu vou postar muito mais simulados na semana, porque a prova está chegando. A prova está chegando e eu não vou deixar você na mão. A primeira prova foi de um conteúdo mais geral, mais simples, certo? E agora eu vou começar a pegar o edital na ordem lá, viu? Ó, vou pegar o editalzinho naquela ordem que ele mandou e ó, começar junto com vocês. Trouxe aqui hoje questões de conjuntos numéricos, passando aí por números reais, números inteiros, números negativos, fração, decimal, expressões algébricas, produtos notáveis, aquela parte do ensino fundamental que compõe, certo, o início do edital do Metrofó. Depois eu trago o ensino médio, depois eu venho com função para você, do primeiro, do segundo, trigonométrica, né? Se preocupe não, que a gente vai debater isso aí, faltando 2 semanas para a prova, né? Mas vai dar certo. Beleza? Então vem comigo, vamos perder tempo não, são muitas questões. Eu trouxe 10 questões, se eu não me engano, para ti, certo? Só de conjuntos numéricos para a gente brincar. E é isso aí. Bora? Bora. Primeira questão, você já tá vendo aí na sua tela e ela fala o seguinte, ó. Atente às proposições a seguir e assinale verdadeiro ou falso. Tá bom? Primeira afirmação. A soma de um número par com um número ímpar em algumas situações pode dar um número par? O que é que você acha? Vamos pegar aqui um número par, um número 2, e vamos somar com outro número, com um número ímpar que ele pede, né? Pegar o 3. Quanto é 2 mais 3? 5. E 5 é ímpar. Então, nesse momento, você percebe que se eu pegar um par e somar com ímpar, sempre a resposta será um número ímpar. Nunca vai dar um número par em nenhuma situação. Portanto, a primeira alternativa é falsa, certo? Não pode dar par numa soma de um par com ímpar. Sempre vai dar ímpar. Beleza? Então, sendo a primeira falsa, você já descarta o item A e já descarta o item C. Ó. E aí você vai ficar entre o B e o D. Sendo a resposta B ou D, a segunda afirmação vai definir tudo. Porque no item B ela é verdadeira e no item D ela é falsa. Então tu vai fazer a segunda alternativa, já vai matar a questão, nem vai perder tanto tempo assim. Bora para a segunda. E ela fala assim, ó. O produto de um número par por um número ímpar é um par? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o 2 e o 3 novamente. O 2 é par, o 3 é ímpar e produto é a multiplicação dos dois. Quanto é 2 vezes 3? 6. E 6 é um número par, justamente o que fala o item B, a afirmação 2, né? Certo? Então ela aqui é verdadeira. Tá bom? E aí tu já mata o item, né? Se a segunda é verdadeira e a primeira é falsa, o item correto é o item B de Boston. E aí tu vai feliz, meu amigo. Simbora para a segunda questão. Tá bom? Mas como nós não estamos na prova, estamos apenas treinando, nós vamos fazer aqui o item C e D, as duas outras afirmativas, para ver se de fato elas batem com o gabarito, né? Terceira afirmação, ela fala assim, ó. A equação x ao cubo menos 8 igual a 0 não tem raiz, ou seja, não tem solução que seja um número positivo. Falso, certo? Porque se eu trocar o x por 2, vai ficar 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3, cara, cuidado. Se tu disser que 2 elevado a 3 dá 6, um professor de matemática morre no mundo, pelo amor de Deus. 2 elevado a 3 é o 2 se multiplicando 3 vezes seguidas. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2, né, vai dar 8. E aí você tem 8 menos 8 dando 0. Portanto, existe uma solução inteira e positiva, a resposta é 2,
Portanto, essa aqui é falso, porque ele diz que não tem, ó, e não tem raiz. E tem. X igual a 2 resolve esse problema. Então, a terceira afirmativa é falsa, faltando aí, por exemplo, para terminar, apenas a quarta afirmação. E ela fala assim, ó. Os números 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47 são todos primos. Aí tu bota a mão na cabeça, meu Deus, como é que eu vou saber se esse negócio é primo? Cara, existe uma tática muito linda para tu saber se o número é primo ou não. Aliás, nem precisa, né? Nem se é primo ou não. Na verdade, tu tem uma tática para descobrir todos os primos de 1 a 100. É só tu fazer toda a tabuada do 2, do 3, do 5 e do 7. Tu faz a do 2, 3, 5 e 7. E se quiser fazer até ali a do 11 também dá certo. Mas se tu escrever toda a tabuada do 2, toda a do 3, toda a do 5 e toda a do 7, os números que não aparecerem nesta tabuada estão, certo? Eles são chamados, na verdade, de números primos, tá bom? Certo? Então é uma tática muito boa. Quando tu fizer isso, matou, né? Ó, matou. Vou fazer, por exemplo, até o 10, até o 10 não, até o 20, para tu entender o que eu estou dizendo. Ó. Vou fazer a tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Certo? Vou fazer a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e o próximo seria o 21. Não vou precisar colocar porque eu quero só até o 20. E a tabuada do 5. Ó. 5, 10, 15, 20. E aí, cara, observe. Os números que não aparecerem aqui nessa relação, os números que não tem de 1 a 20 aí, são os números primos. Tirando 1, claro, 1 não é primo, tá? Ó, o 2 está aqui, ok, certo? O 2, ó, o 2, o 3 e o 5 são primeiros primos, tá? Depois do 2, ó, 2, 3, 4 está aqui, o 5 está aqui, o 6 aparece, observe que o 7 não aparece, então o 7 é primo. O 8 aparece, o 9 aparece, o 10 aparece, o 11 não aparece, então o 11 é primo. O 12 aparece, o 13 não aparece, é primo. O 14 aparece, o 15 aparece, o 16 aparece, o 17 não, então o 17 também é primo. O 18 aparece e o 19 também não aparece, ou seja, o 19 também é primo. Certo? Então, cara, tu escreve a tabuada do 2, do 3, do 5 e até a do 7, tu encontra todos os primos que a questão ali te deu. Então, esse item aqui, com certeza, é um item verdadeiro também. Portanto, a solução da primeira questão fica falso, verdadeiro, justamente o que diz o item B de Bu Centauro aí, para tu marcar e ser feliz. Tá bom? Simbora, bora para a questão número 2. E ela fala assim, eita, olha que questão linda, hein? Questão número 2, cara. A expressão 4 dividido por raiz de 3 menos 1 menos 4 dividido por raiz de 3 mais 1 é. Que número vai dar aqui? Será que vai dar um número irracional? Ou seja, vai dar alguma raiz que não é exata, né? Será que é um natural divisível por 4? Será que é par? Será que é inteiro divisível por 3? Ou será que é primo? Né? Então nós vamos ter que desmembrar esta brincadeira e tentar achar a solução correta. Observe, cara, que a gente não pode ter no denominador raiz, qualquer número com raiz, certo? Que não seja exato, obviamente, né? Então nós vamos ter que racionalizar essa fração. E aí tu vai ter que lembrar como é que se racionaliza, né? Vamos fazer separado? Vamos fazer primeiro esta aqui, ó. 4 sobre raiz de 3 menos 1 e depois eu faço a outra, tá? Qual é a tática para você racionalizar? É você multiplicar tanto a fração, tanto em cima quanto embaixo, pelo conjugado, certo? Do que está embaixo, pelo conjugado ali do radical. Ou seja, você tem raiz de 3 menos 1 embaixo, então você vai multiplicar por raiz de 3 mais 1 em cima e raiz de 3 mais 1 embaixo. Porque com essa tática vai formar, como sempre, né, um produto notável e esse produto notável vai conseguir eliminar a raiz que está aqui embaixo. Certo? Quando tu faz isso, cara, ó, vamos multiplicar logo em riba, você vai ter 4 vezes a raiz de 3. E esse 4 também multiplica 1, hein? Não esqueça disso. 4 vezes 1 dá 4. Então fica mais 4. Certo? Tu vai dividir por
Aqui tu vai ter que lembrar de um produto notável muito importante. Se tu não lembrar desse produto notável, não tem problema. Você pode fazer aqui a distributiva, vai dar a mesma coisa. Inclusive, vou até fazer a distributiva, que eu acho que fica mais fácil para ti, ó. Vai, bora, professor, faz aí. Ó, quanto é raiz de 3 vezes a raiz de 3? Multiplica só os números. 3 vezes 3, 9. Como está na raiz, quanto é a raiz de 9? 3. Então, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar 3. Quanto é a raiz de 3 vezes 1? Fica raiz de 3, como é positivo, fica mais. A mesma coisa agora eu vou fazer com esse 1, ó. Quanto é 1 vezes a raiz de 3? Raiz de 3. Mas observe que 1 é negativo, então fica menos raiz de 3. E esse 1 vai multiplicar o outro 1 do outro lado. 1 vezes 1, 1. E menos com mais lá, né? Porque o menos 1 aqui é negativo, vai ficar menos também. E aí tu papoca raiz de 3 com menos raiz de 3, vai-se embora. E sobra aqui para mim 3 menos 1. Quanto é 3 menos 1? 2. Portanto, essa parte aqui de baixo, ela vai dar obrigatoriamente 2. Ah, rapaz, que lindo, né? Que lindo, que lindo, que lindo. E esta fração, ela dá para dividir todo mundo por 2. Ó. 4 raiz de 3, quando você dividir por 2, vai dar 2 raiz de 3. E o 4 dividido por 2 também vai dar 2. Portanto, a primeira expressão dá este resultado lindo e maravilhoso aqui. Certo? E aí guarda com carinho, porque você só fez só essa primeira, ainda falta fazer a segunda. Não tenha medo, vá devagar. Se você desistir da questão, já era, né? Não pode desistir. Bora continuar a brincadeira. Vamos fazer aqui mais embaixo a segunda. A segunda é quase a mesma coisa. É 4 sobre a raiz de 3 mais 1. Enquanto a primeira era menos 1. Então vai dar quase a mesma coisa aqui, certo? Ó, vamos multiplicar novamente em cima e embaixo. Quando você multiplicar vai ser pelo conjugado. Então vai ser raiz de 3 menos 1. E aqui embaixo raiz de 3 menos 1. Fazendo a distributiva, 4 vezes a raiz de 3 fica 4 raiz de 3. 4 vezes menos 1 fica menos 4. E aqui embaixo você já fez na questão anterior. Você já sabe que vai dar 2, né? Então você divide por 2. Certo? Ao dividir por 2, vai ficar 2 raiz de 3 a primeira. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Então fica 2 raiz de 3 menos 2. Essa é a segunda operação. Tá bom? Então voltando aqui para o início, ó. A primeira vai dar isso aqui e a segunda vai dar isso aqui. Agora cuidado, galera. O que é que a questão quer? A questão quer calcular a primeira expressão menos a segunda. Cara, aqui é que vai vir o maior erro dos alunos. Esse sinal negativo na frente ali, ele vai matar todo mundo. Só desligar aqui o celular que o bicho está tocando. Então, meus fãs, certo? Uma hora dessas, meus fãs perturbando. Certo? Então, cara, você não pode vacilar com esse sinal aqui, ó. Este sinal aqui tem que tomar cuidado. O que é que a questão quer? A primeira expressão, que é a expressão 2 raiz de 3 mais 2, menos, agora cuidado, menos a segunda expressão. Essa segunda expressão eu vou colocar em parênteses, porque esse menos na frente ele influencia tudo. Lembre-se que esse menos ele vai trocar o sinal da galera que está dentro do parênteses, né? E a segunda expressão é 2 raiz de 3 menos 2. Cuidado, cuidado, cuidado. Certo? Este menos aqui, como eu disse, ó, vai trocar o sinal desse cara e vai trocar o sinal desse cara. Então repete o primeiro, 2 raiz de 3 mais 2. E aqui vai ficar menos 2 raiz de 3, trocando o sinal. E lá dentro, menos com menos é mais, então fica mais 2. Papoca este cara com este cara, e o que sobrou? 2 mais 2, 4. Então isto aqui, tudo vai dar igual a 4. Pelo amor de Deus, né? Essa loucura todinha para dar 4, né? Se acostume que a matemática tem dessas loucuras aí, né? Resposta, esta expressão vai dar 4. E aí a questão pergunta, o que é que esse 4 é? Claro que o número 4, ele é divisível por 4, certo? O número 4 dá para dividir para 4, então você marca aqui. E o número 4 ele também é par, né? Então você deveria marcar essas duas aqui, já que não é uma questão de ABCDE, é uma questão de VOF aqui praticamente, né?
O 4 não é irracional. Número irracional é um número que é uma raiz não exata, certo? Em outras palavras também é um número decimal, infinito, não periódico, tá? Um número irracional. O 4 não dá para dividir por 3, então aqui também é falso. E o 4 também não é primo, porque só existe um único primo na matemática, na natureza, que é par. É o número 2, certo? Todos os outros pares não podem ser primos, tá? Então, resposta aí, você marcaria esta e esta aqui. Show de bola? Então, essa questão número 2 é uma questão mais sutil, um pouquinho mais complicadinha, porque você teria que trabalhar ali com radical, né? Ali no denominador, o que é geralmente um complicador para os alunos. Isso se vê lá no 9º ano, né? Racionalização de denominadores. Então, é uma questãozinha muito boa, guarda ela. Se você não lembrava disso, tá na hora de você botar aí no seu caderninho para estudar mais esse assunto, tá bom? Bora para a questão número 3. Questão número 3. Deixa eu ver qual foi a 3 que eu escolhi aqui para você. Pronto, ó. Questão de divisibilidade, tá? Ela fala assim, e o avião tá chegando porque o Lula tem que fazer companhia ao meu vídeo, né? Questão número 3 fala assim, ó. Se numa divisão o divisor e o quociente são iguais, ó. Eita. E o resto é 10. Sendo que o resto é o maior resto possível. Essa frase é importante. Sendo que o resto é o maior possível. O que é que significa o resto ser o maior possível? Cara, numa divisão, por exemplo, por 3, você pega o número, divide por 3, o resto pode ser várias coisas. O resto pode ser 1, pode ser 0, pode dar resto 0, pode ser uma divisão exata. O resto pode dar 1, ou o resto pode dar 2. O resto não poderia ser 3 nem maior do que 3, porque se o resto fosse 3 ou mais, dava para continuar a divisão, certo? Então o resto ele só pode ser 0, 1 ou 2 numa divisão por 3. E o maior resto possível é quanto? 2. E observe que o maior resto possível é sempre uma unidade a menos do que o divisor, certo? Então se a questão diz para mim, e a caneta caiu, peraí, só um minutinho, meu Deus do céu. Aí, pronto. Se a questão diz para mim que o resto é 10, olha, o resto é 10, e o resto é o maior possível, é porque eu estou dividindo por 11, certo? É porque o divisor é 11, cara. Então, numa divisão, aqui a divisão, você já sabe que está dividido por 11 e que o resto da minha conta é 10. E esse resto é o maior possível. Mas olha que lindo, a questão fala que o divisor é igual ao quociente. Como eu estou dividindo por 11, o divisor é 11 e o quociente também. Então essa resposta também dá 11. Sabendo disso, ele quer que você descubra qual é o dividendo. O dividendo, cara, é o número no qual eu estou dividindo. Qual é o número que eu estou dividindo? Não sei, nós chamamos ele de dividendo, certo? E aí, para tu fazer essa conta, basta tu multiplicar aqui o quociente com o divisor e somar com o resto, né? Tu vai fazer 11 vezes 11, que vai dar 121, e 121 mais o resto 10 vai dar 131. Esse é o meu quociente, aliás, esse é o meu dividendo. Você marcaria o item A de analfabeto aí, certo? E ser feliz e acertar mais uma questãozinha desse simulado. Tá bom? O que nós usamos aqui, cara, foi a seguinte ideia, né? Você tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Nós sabemos que o dividendo é pegar o divisor, multiplicar com o quociente e somar com o resto, né? Então é a formulazinha aí do resto, formulazinha da divisão, né? Para você calcular cada elemento lá. Tá bom? Mas não precisava se lembrar dela, bastava você seguir uma divisão, né, tranquilamente. Você pegar qualquer número, sei lá, pega aqui um exemplo, 20 para 3. 20 dividido por 3 vai dar 6, porque 6 vezes 3 é 18, e vai deixar resto 2. E aí você sabe ó, que 3 vezes 6 dá 18, 18 mais 2 dá 20. Então se você multiplicar esses dois e somar com o resto, você encontra o dividendo. Não precisa se decorar fórmula nenhuma, basta você aí olhar para um exemplo, né, que você mata a questão. Tá bom? Então essa seria a resposta 131, questão número 3. Vamos embora para a questão número 4. Estamos na metade já do caminho, bora lá. Eita, olha aí, ó. Questão 4 fala assim.
o número de 3 algarismos, 680 e alguma coisa, ele é primo. Eita, o que é número primo, professor? Acabamos de fazer uma questão sobre primo, né? Número primo é um número que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Em outras palavras, é um número que não está em nenhuma tabuada aí que você conheça, tá? A não ser dele mesmo, tá? Do 680 alguma coisa e da tabuada do 1, né? Então, um número primo não pode dar para dividir por ninguém, nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por ninguém, certo? E aí tu vai ter que descobrir que número é esse. Será que é o 681, 683, 685, 687 ou 689? Tá bom? Olha, aqui se você lembrar dos critérios de divisibilidade, fica um pouquinho mais fácil do que você sair dividindo vários números, tá? Por exemplo, quando é que um número dá para dividir por 2? Quando ele é par. Então, qualquer número par não vai ser primo a não ser o 2, certo? Mas aqui não tem nenhum par, só tem ímpar, né? Então, já esquece o 2. Quando é que um número dá para dividir por 3? Vocês lembram disso? Quando é que um número dá para dividir por 3? Não? Deixa eu relembrar aqui para ti, ó. Vamos fazer aqui a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 33, 30, 33, 36. Tá bom. Olha que curioso o que acontece com a tabuada do 3, ó. Se tu somar os algarismos dos números, olha que lindo. Vamos pegar aqui o 12. Soma os algarismos. Quanto é que dá 1 mais 2? 3. Quanto é que dá 1 mais 5 no 15? 6. Quanto é que dá 1 mais 8? 9. Olha o 21. 2 mais 1, 3. O 24, 2 mais 4, 6. E o 27, 2 mais 7, 9. O 30, 3 mais 0, 3. 3 mais 3, 6. 3 mais 6, 9. Ou seja, na tabuada do 3, para tu saber se um número dá ou não dá para dividir por 3, basta somar os algarismos. Se tu somar os algarismos desse número e ele der um múltiplo de 3, der algum número que está na tabuada do 3, ele também vai dar para dividir por 3. E essa regra é igual à regra do 9 também, certo? Então vamos pegar aqui um exemplo, sei lá, o número 725. Este número dá para dividir por 3 sem fazer a conta? Se eu fizer a conta aqui, eu sei se dá ou não. Mas eu quero que eu não faça essa conta, só de cabeça. Será que dá para dividir ou não dá para dividir? Aí você soma os algarismos. 7 com mais 2. 9. 9 não. 9 é. 9. Meu Deus, né? 9 com mais 5. 14. O 14 está na tabuada do 3? Não. Então o número 725 não dá para dividir por 3. Tenho certeza. Pode fazer a conta, ó. 725 divide para 3. Pega o 7, vai dar 2 vezes, porque vai até o 6, deixa resto 1. Baixa o 2, ficando 12. Aí vai dar 4 vezes, porque vai deixar resto 0. E baixa o 5, só vai dar uma vez e vai deixar resto 2, ó. Então a conta, certo, da divisão não vai dar exata. Então o 725 não dá para dividir por 3. Ou seja, para saber se um número dá ou não dá para dividir por 3, basta somar os algarismos. Então vamos testar. Será que o 681 ele pode ser primo? Se ele é primo, ele não dá para dividir por ninguém. Observe que ele é ímpar, não dá para dividir por 2, certo? Vamos ver se ele dá por 3. Quanto é 6 mais 8? 14. 14 com mais 1, 15. E o número 15 está na tabuada do 3. Portanto, o número 681 dá para dividir por 3. Logo, ele não é primo. Então, você não pode marcar o item A de jeito nenhum. O item A é falso. Né? Automaticamente, certo? Se não é 1, o 7 também não pode ser. Porque 6 mais 8 não é 14? Se eu colocar 7, quanto é 14 mais 7? 21. 21 também está na tabuada do 3, portanto, você também não pode terminar com 7. Olha que lindo, né? Só usando os critérios. Beleza? Pode ser 3? Não sei. 6 mais 8, 14, com mais 3, 17. Então, dá para ser primo. Pode ser que seja primo. E aqui dá por 9 também. 6 mais 8 dá 14, com mais 9, 23.
ou seja, 23 também não está na tabuada do 3, então também não dá para dividir por 3. Então não dá para saber se é primo ou não ainda, certo? E o 5, será que pode ser 5? Jamais. Sabe por quê? Porque se um número termina em 5, obrigatoriamente ele faz parte da tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, os números que terminam em 5 ou terminam em 0, eles estão na tabuada do 5. Então, este número 685, ele dá para dividir por 5. Portanto, ele não pode ser primo. Então, cara, tu já descarta 3 alternativas de cara. Não é o A, não é o C e nem é o D. Né? Ou é o B ou é o E. Ou é 3 ou é 9. Ou é o 683 que é primo, ou é o 689. E aí, professor, como é que eu sei quem vai ser o primo e quem não vai ser o primo? Aí tu vai ter que começar a dividir certas coisas para ver o que é que dá, o que é que não dá. Nós já vimos a tabuada do 2, não é porque é ímpar. Não dá por 3 nenhum desses caras, nem dá por 5. Então tu vai testar por 7, que é o próximo primo, testar por 11 e no máximo por 13. Eu acredito que, né, fazendo essas regras, 7, 11 ou 13 já dá para matar. Bora ver o 689. Vamos começar pelo 689, que eu acho que ele é o maior. E eu tô com medo dele não ser, certo? Eu não perco meu tempo. 689. Será que ele dá para dividir para 7? Bora ver. Se ele der para dividir por 7, ele não é primo. Ó, 68 na tabuada do 7 vai até o 9, porque 9 vezes 7 dá 63 e deixa resto 5. Baixa o 9, então fica 59. 59 não está na tabuada do 7, vai até o 8, né? Porque 8 vezes 7 é 56. E aí vai deixar resto 3. Portanto, este número 689 não dá por 7. Então eu ainda suspeito que ele seja primo. Ele também não vai dar por 11, porque na tabuada do 11, certo? A soma dos extremos tem que dar o do meio. E aí 6 mais 9 dá 15, né? Que está dando 8. Então ele também não dá por 11. Eu vou testar pelo 13 só para fechar, tá? Ver se dá certo. Bora. 68 por 13 vai dar 5 vezes, porque 5 vezes 13 vai até o 65 e deixa resto 4. Baixa o 9. Aliás, perdão, dá resto 3, né? Aí baixa o 9 e fica 39. Olha que lindo. 3 vezes 3 é 39 e deixa resto 0. Ou seja, o número 689, ele dá para dividir por 13. E se ele dá para dividir por qualquer número, ele não é primo. Portanto, a única resposta correta, o 683 é primo. E aí tu marca o item B de Bucentauro de novo, certo? E é uma questão um pouquinho mais complicada, tá? Certo? Porque você tinha que pensar bem, tinha que lembrar dos critérios, senão você ia sofrer adoidado, sair dividindo feito doido até, né, não dá mais, tá bom? Mas só analisando rapidinho ali os critérios, você ficaria em dúvida entre duas alternativas, como nós ficamos. Então, a alternativa B aí, essa questão número 4. Questão muito boa, hein? Questão muito boa. Vou até pensar em colocar para os meus meninos do sexto ano, essa questãozinha aqui. Claro, sexto ano olímpico, tá? Normal, acho que eles vão sofrer um pouquinho. Questão 5. Questão número 5. Simbora. Eita. Aí, ó. A carga máxima admissível num certo elevador, certo? Corresponde a 7 adultos com 80 quilos cada um. Para aí. Já começa a entender o que ele está dizendo. 7 adultos e cada um adulto pesa 80 quilos. Então, qual é a carga máxima desse bicho? 7 vezes 80. 7 vezes 80, 560 quilos. Essa é a carga máxima. É o máximo de peso que ele pode levar. 560 quilos. É o máximo de massa, né? Beleza? Aí a pergunta é a seguinte. O número de crianças, o número máximo de crianças pesando 35 quilos cada uma, que pode ser transportada nesse elevador é... Então agora você tem pessoas, crianças, que pesam 35 quilos. Quantas crianças de 35 quilos eu posso levar nesse elevador que só aguenta 560? Questãozinha de divisão, né? Você vai pegar 560 e vai dividir por 35. 560 e você vai dividir por 35. Tá bom? Bora fazer, né? Bora fazer a conta.
Ó, 560 divide para 35. Só vai dar uma vez, porque 1 vezes 35 dá 35. E vai deixar resto aí, né? 6 menos 5, 1. 5 menos 3, 2. Vai deixar resto 21. Baixa o zero, ficando 210. E aí eu acho que vai dar 6, né? Ó, porque 6 vezes 5 é 30, 0 sobe 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Deixando o resto zero. Então você pode levar 16 crianças. 16 crianças seria a alternativa B de Bucentauro de novo. Rapaz, não foi eu que escolhi o Bucentauro não, rapaz. Tá saindo o item B adoidado aí nesta questão, nesse simulado. Não escolhi, hein? Não foi culpa minha. Então, resposta item B. Uma questãozinha simples, tá, galera? Uma questãozinha de nível fácil, que eu acho que você aí que tá em casa, com certeza acertaria se ela caísse no seu concurso. Simbora. Questão número 6. Eita. Aí, ó. O máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, respectivamente MDC e MMC, dos números A e B, são 6 e 36. Ou seja, o máximo divisor comum é 6, certo? E o MMC entre os dois é 36. Beleza. Satisfazendo essas condições, quem é o valor de A e B? Certo? Ou seja, os dois números dão para dividir por 6, certo? Os dois números têm que ser divisíveis por 6. Então você já olha para o item B, por exemplo, você está vendo 16. Ó. O 16 não dá para dividir para 6. Então você descarta o item B, descarta o item C, certo? Aí você fica entre o item A e o item D. O item A tem 18. O 18 dá para dividir por 6. Lindo. E tem o 24. O 24 também dá para dividir por 6. Ok. No item D você tem o 12, que também dá para dividir para 6. E o 18, que também dá para dividir para 6. Então o A e o D estão perfeitos. Então você já usou o MDC. Agora vamos usar o MMC. O MMC é 36. E aí, cara, tu já mata a questão. Porque não pode ser o item A. Certo? Porque no item A tem 24. Certo? E o 24, ele não está, né, na tabuada do 36. Aliás, não existe, né, não existe na tabuada do 24 o número 36, para ele ser o mínimo múltiplo comum, certo? Se o 36 é o mínimo múltiplo, certo? É porque os números que geraram o 36, certo? Contém ele na tabuada, né, obrigatoriamente. E se eu fizer a tabuada do 24, não vai ter o 36. Então não pode ser o item A, só pode ser o item D, resposta 12 e 18, certo? Um jeito que você não poderia fazer essa questão seria testar. Testar, por exemplo, pegar aqui o item A e fazer, meu Deus, vamos fazer aqui o MMC, aí ver se dá. Aí vamos fazer o MDC e ver se dá. Você ia perder muito tempo, né? Se você tivesse a sorte de começar pelo item D, certo? Ou essa esperteza, eu vou começar pelo de baixo, você até acertaria. 12, 18. Vamos calcular o MMC e o MDC juntos, tá? Divide por 2, vai dar 6 e 9. Observe que esse 2 eu vou marcar porque ele dividiu todo mundo. Então marca, porque nós vamos calcular o MDC desse jeito. Dá por 2 ainda, porque o 6 dá 3, mas o 9 repete. Então esse 2 eu não vou marcar, porque ele não dividiu o 9. Agora só tem número ímpar, agora dá por 3, que vai ficar 1 e 3, marca esse 3, e só sobra o 3, que vai dar 1 e 1, e aí você mata a questão. O MMC seria o produto de todo mundo. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, e 4 vezes 9, 36. Lindo, matou. Só que o MDC, ele não é o produto de todo mundo. Ele só é o produto dos que estão marcados, dos que dividem todos. Que é o 2 que está marcado e o 3 que está marcado. Quanto é 2 vezes 3? 6. Matou também. Então dava para fazer testando os itens? Dava, mas não era a melhor saída, a não ser que você, né, tivesse a sorte de escolher o item D. Beleza? Então tá aí, mais uma questão de divisibilidade. Observe que eu trouxe já 3 questões de divisibilidade. É uma aposta minha, hein? É uma aposta minha para o futuro. Quem sabe eu acerte. Questão número 7. Aí, opa, uma questãozinha de equação do segundo grau, né? Ou função do segundo grau, né? Ela fala assim, ó. Perguntaram a José
quantos anos minha filha... Hã? Quantos anos sua filha, né? Quantos anos minha filha? Tá errado aqui, ó. Quantos anos sua filha tem, tá bom? Deve ser sua filha tem. E ele respondeu assim: a idade dela é numericamente igual, a idade dela é igual a maior das soluções inteiras, tem que ser um número inteiro, da inequação. A inequação que ele me deu foi 2x ao quadrado menos 31x menos 70 menor do que zero. Então é correto afirmar que a idade da filha dele é um número que? Menor que 10? Múltiplo de 4? Múltiplo de 6? Quadrado perfeito? Primo? E nós vamos tentar responder. Então nós vamos ter que responder primeiro essa inequação. Cara, lembre-se que aqui nós temos uma equação do segundo grau. E se eu transformar essa questão em uma função, né? Toda função do segundo grau ela vai ter duas características. Ou ela pode ser assim, ou ela pode ser assim. Certo? Ou ela pode ter concavidade para cima, ou ela pode ter concavidade para baixo. Tá bom? E aqui observe que a parábola está feliz, a bichinha. Né? Aqui ela está feliz, olha, está sorrindo para você. E aqui ela está triste, não tá? Pois é, aqui ela está feliz, é positiva, e aqui ela está triste, é negativa. Nesse caso, galera, quem define se a parábola vai estar feliz, com cavidade para cima, ou vai estar triste, com cavidade para baixo, é o primeiro valor do x². É quem está na frente do x², que nós chamamos de A, né? Vai ser esse cara aqui, ó. E esse cara não é positivo? É positivo. Ou seja, você tem a parábola feliz. Então nós já sabemos que nessa questão, né? Nós vamos ter aqui o eixo x e a parábola vai fazer este movimento, ó. Tá bom? Parábolazinha feliz. Esses pontos são as soluções. É o x1 e aqui seria o x2. O que é que a questão quer? A questão quer as soluções dessa equação de modo que ela seja menor do que zero. Ou seja, ela seja negativa. Negativa é abaixo do zero, abaixo da linha do x. Ou seja, seria aqui, ó. Então você tem que descobrir quais são os números que estão nessa região. Em outras palavras, tu vai ter que descobrir qual é o x1 e qual é o x2. E tu sabe fazer isso, cara. Calcular o x1 e o x2 é usar aquela famosa fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, né? É a fórmula que você conhece, fórmula de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara. O cara é árabe, né? Bhaskara. Fórmula de Bhaskara que não é de Bhaskara. Só o Brasil dá esse apelido para a fórmula resolvente da equação do segundo grau, né? Dá esse apelido ao Bhaskara, sendo que nem foi ele, né, que realmente descobriu esse negócio. Tá bom? Mas nós vamos usar, né, o Bhaskara, como você quer, para responder essa questão. Então, bora. 2x ao quadrado menos 31x menos 70 é a equação. Aí você sabe que nessa equação o A é 2, o B é menos 31 e o C é menos 70. Tirando o famoso discriminante delta. Bora. O delta é b² menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ficar menos 31 elevado a 2, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 70. E nesse momento eu já estou pedindo a Deus que esse delta dê uma raiz exata. Porque se não der, aí o sofrimento vai ser grande. Vamos torcer, né? Ó. Delta vai ser igual. Quanto é que é 31 vezes 31? Ó? 31 vezes 31. Ó o Lula voltando, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. Então dá 961. Menos, aliás, menos com menos mais. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 70 dá 560. Eita! E aí o delta vai ser igual, ó, 0 mais 1 dá 1, 6 mais 6 dá 12, sobe 1, 9 mais 5 vai dar 14, com mais 1, 15. Então dá 1521. Aí você já se desespera. Meu Deus, o delta deu muito grande. Deu enorme, certo? E você nem sabe se esse negócio tem raiz exata. Mas você tem um dandan na sua vida, não tem? Tem.
certo? O Dandanzinho tá aqui, bicho. Você, quando for tirar o delta, aliás, quando for achar o x1 e o x2, você obrigatoriamente vai ter que tirar a raiz do delta. Então já vou me antecipar. Será que esse número tem raiz? Eu não sei se o 1521 tem raiz. E, cara, os seus concorrentes, eles vão fatorar, certo? Os seus concorrentes vão fatorar o 1521 até sofrer, até perder essa questão. Eles não vão acertar. Você que está me assistindo, você vai acertar essa questão porque você já sabe um jeito que resolve que resolve raiz, certo? Qualquer raiz quadrada exata em 1 segundo, cara. Você vai olhar, bater o olho, meu Deus, acertei. Quer fazer o quê? Eu quero calcular a raiz quadrada de 1521. Deixa eu descer mais. Você vai sempre cortar o penúltimo. Corta o penúltimo, que é o 2. Esquece ele. Tira ele da sua vida igual você tira ex-namorado. Apaga ele, apaga. Apaguei. Aí vão sobrar 2 números. Nesse caso, sobra o 1 e sobra o 15. Nesses que sobraram, tu vai tirar a raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. 15, aí dá um problema. 15 não tem raiz quadrada. Toda vida que desse lado aqui não tiver raiz quadrada, tu vai pegar o primeiro número antes do 15 que tem raiz. Quem é que é antes do 15 tem raiz? É o 9. E quanto é a raiz de 9? 3. Então dá 31 essa resposta. Ah, professor, 31. Aí você começa a pensar, será que 31 é a resposta correta? Eu tenho certeza que não. Porque nós acabamos de ver aqui, ao tirar o delta, que 31 vezes 31 vai dar 961, não? Ah, rapaz, 31 vezes 31 dá 961. Meu Deus, professor. Erramos. Na verdade, não. Toda vida que a resposta que você achar não é aquilo que você quer realmente, porque 31 vezes 31 não dá 1521, tu vai sempre fazer isso aqui, ó. Olha para esse último número e se pergunta, é 1. Quanto é que falta para completar 10? 1 para chegar em 10? 9. Então a resposta ou vai ser 31 ou vai ser 39. Como não é 31, tenho certeza. 1521, se tiver raiz exata, é 39. Quer ver? Vamos testar? 39 vezes 39. 9 vezes 9, 81. 1 sobe 8. 9 vezes 3, 27. Com mais 8, 35. 3 vezes 9 dá 27. 27 sobe 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Olha que lindo. 1. 5 mais 7, 2 sobe 1. 1 mais 3, 4. Com mais 1, 5. E baixa 1. 1521. Raiz quadrada de 1521. 39. 39. Os seus concorrentes não sabem disso. Eles vão fatorar. Eles dificilmente vão acertar essa questão. Eles vão perder. E tu, que sabe o bizu do Dandan, que é só cortar o penúltimo, tu vai fazer em 1 segundo. Eles vão errar. Tu vai sair daqui feliz da vida. Beleza? Então só quem acompanha o Dandan sabe esse bizu. Tem vídeo no canal sobre isso. Tem 1 hora. Tem um vídeo aqui de 1 hora. Só tirando raiz quadrada pelo esse bizuzinho aqui. Vá lá ver se você ainda não viu e ainda tem dificuldade em raiz quadrada de cabeça. Tá bom? Então, tiramos a raiz do delta, que é 39. Acabou-se. Agora tu vai achar o x, ó. E aí o x tem 2 respostas. O x é menos o b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. E daqui nós vamos encontrar o x1, que vai ser positivo, e o x2, que vai ser negativo, tá? Então, começando pelo x1. Menos o b. Quanto é o b mesmo? O b era menos 31. Com o menos da fórmula vai ficar mais. Então fica mais 31. Mais a raiz do delta que nós vimos que é 39. E você vai dividir por 2 vezes o a. Lembre-se lá em cima que o a já era 2. Quando eu multiplicar por 2, eu vou ter que dividir para 4. 31 mais 39 vai dar 70. Né? E 70, quando você dividir por 4, ó, vai dar 70 sobre 4. Vai dar quebrado, né? 70 sobre 4 é a mesma coisa que 35 sobre 2, dividindo por 2, né? E 35 sobre 2 é 17,5. Então, guarda essa informação. Então, a primeira solução, 17,5. Calculando agora o x2, vai dar a mesma coisa, só que com o menos lá no delta, ó. Vai ficar mais 31
menos a raiz do delta, que é 39, dividido por 2 vezes o A, que é 4. Então, o x2 vai dar 31 menos 39 dá menos 8, e menos 8 dividido por 4 dá menos 2. Então, você encontra as duas soluções. Volta lá para o início. Nós não queríamos saber quem era o x1 e o x2? Coloque na ordem correta, viu? O x aqui vai, o primeiro x é o menos 2 e o outro que deu é o mais 17,5. Pronto, nesse momento tu mata a questão. O que é que a questão quer? É correto afirmar que a idade da filha de José é um número tal. Mas o que é que ele disse que era a idade dela mesmo? Ele disse, cara, que a idade dela, ó, a idade dela é igual à maior das soluções inteiras. Cuidado, qual foi a maior solução que deu aqui? 17,5. Só que 17,5 não é inteiro, é quebrado. Então tu tem que pegar a maior solução inteira, é o 17. Então a resposta da idade dela, né, seria o x ser 17, que é o maior inteiro. 17,5, 17. Tá bom? Olha o muriçoca em cima da minha câmera, rapaz, sai fora. Né? Então a resposta dessa questão é 17. A filha dela, a filha dele, né, tem 17 anos. 17 anos é menor que 10? Falso. E está na tabuada do 4? Falso. Está na tabuada do 6? Falso. É um número quadrado perfeito? Tem raiz quadrada exata? Falso. 17 é primo, com certeza. Seria o item E. Olha que questão massa, que questão linda, certo? E você que estava pedindo para eu fazer questão de função, tá aí uma questãozinha de função, certo? Entre aspas, tá? Mais equação do que função. Você não precisa analisar um gráfico, mas você deveria saber que as características, né, de uma inequação do segundo grau, certo? Sempre o valor fica entre as raízes se o A for positivo. Beleza? Questão linda, uma questão difícil, por vários motivos, começando por aquela raiz quadrada grande e depois por essa análise completa de uma inequação. Não é todo mundo que vai lembrar disso. É um assunto muito específico e se eu acertar na prova eu vou ficar muito feliz. Questão número 8. Bora. Lembrando que são tudo aqui é aposta, tá? Tudo é aposta. Questão número 8 fala assim. A respeito dos números A e B, é correto afirmar que o B é o A mais 0,011. O A é igual ao B. O A é irracional e o B é racional. O A é menor que o B. Questão boa, né? Questãozinha boa. Uma coisa que você deveria lembrar. 0,999999 é a mesma coisa que 1. Certo? Por incrível que pareça, né? 0,9999 é a mesma coisa que 1, que C1. Certo? Vai tender essa brincadeira para 1. Então 0,499999, certo? Isso aqui vai tender a ser mais 1, né? 0,499999, 49 mais alguma coisa. Vai tender a ficar em 50 nessa brincadeira. 0,499999 vai tender a ser 0,50. Então o A é a mesma coisa que 0,50, certo? E o B, ele é 0,5. E se eu acrescentar mais um zero à direita, que não importa nada, também é 0,50. Ou seja, nesse momento você percebe que o A é igual ao B, seria a alternativa B de Boston. Certo? Alternativa B de Boston. Questãozinha tranquila, né? Tranquila, certo? Uma questãozinha aí apenas de dízima periódica. O que você não poderia fazer era tentar achar a fração geratriz, é perder muito tempo. Bastava lembrar que 0,9999 é igual a 1, e isso, então, 0,499999 ia se aproximar de 0,50 e morreu, acabou a questão, correu para o abraço. Mais uma questão, item B de Bull Centauro. Vocês estão gostando do Bull Centauro, né? Pois é. Questão 9. Bora, Mois. Tá acabando. Eita. Aí, ó. Questão 9 fala assim. Outra questão de divisibilidade. Como eu disse, trouxe questão de conjuntos numéricos como um todo, tá? Em um canil, nós temos 42 cães adultos. Então, total, nós temos 42 cães. Desses 42 cães, metade são fêmeas. Então, você tem 21 fêmeas e 21 machos. Show de bola. 1/3 das fêmeas, observe que 1/3 é dividir por 3.
Então, se eu pegar 21 e dividir para 3, eu vou ter 7 fêmeas. 1/3 das fêmeas, ou seja, 7 fêmeas, certo? Teve filhotes. E em média, cada uma dessas fêmeas teve 5 filhotes. Ou seja, as 7 fêmeas, cada uma teve 5 filhotes. Então, se eu pegar 7 e multiplicar por 5, nós vamos ter 35 filhotes nessa brincadeira, ó. Eita, diabo. Então, nós temos 35 filhotes. Ele pergunta agora qual vai ser o número total de cães, adultos e filhotes nesse canil. Pronto. Nós tínhamos 42 cães e nasceram 35 filhotes. 42 com mais 35 vai dar 7 e 7. 77 seria mais um item B de Bull Centauro. Eita, diabo. Domingo à noite, né, professor? O senhor tá saidinho, né? É, rapaz. E é bom. Diga se não é bom. B de Bull Centauro, não é isso que você está pensando, rapaz. Se comporte, pelo amor de Deus. É isso aí. Bora para a questão 10 para fechar a última desta brincadeira. Olha que lindo. Outra questão de divisibilidade. Como eu disse, peguei questões de conjuntos, números reais, números racionais, que é o primeiro assunto do edital. Ela fala assim, ó. Considere o conjunto dos números racionais, aqueles que podem ser colocados em fração. Tá aí. Seja x a menor fração, certo? E y a maior. Ele quer saber quem é o maior e o menor. Quem é o x, quem é o y. Então você vai ter que descobrir quem é o maior, quem é o menor, acabou-se. Para tu descobrir, o jeito mais fácil, né? Tem várias técnicas. Tem a técnica de igualar os denominadores, ou seja, tirar o MMC, né? Mas para mim a melhor forma é você dividir mesmo. Você sair dividindo um por um, ó. A primeira fração não é a fração 5 nonos? Vamos dividir 5 para 9. 5 divide para 9, ó. Coloca o 0 e a vírgula. 50 dividido por 9 vai dar 5, porque 5 vezes 9 é 45, vai sobrar 5 de novo. Aí você vai colocar o 0, vai colocar 5 e assim vai. Então a primeira dá 0,55. A segunda é 3 sétimos. Vai pegar o 3, dividir para 7. Coloca o 0 e a vírgula. 4 vezes 7 dá 28, vai deixar resto 2, coloca outro 0 e continua. 20 dividido para 7 vai dar no máximo 2, porque vai dar 14 e tá bom já. Então a segunda fração dá aproximadamente 0,42, certo? A outra é 5 sobre 11, 5 para 11, coloca o 0 e a vírgula, vai dar 4 vezes, porque 4 vezes 11 dá 44, e deixa resto 6. Coloca o 0 e aí vai dar 5, porque 5 vezes 11 é 55. Tá bom? Vai dar aproximadamente 0,45. E a última é 4 sobre 7. 4 para 7. Coloca o 0 e a vírgula. 5 vezes 7 vai até o 35, deixa resto 5. Coloca mais um 0 e aí vai até o 7, porque 7 vezes 7 é 49. Acabou-se. Neste momento você enxerga quem é a menor de todas. É o 0,42, que é a fração 3 sétimos. Esse é o x. O x tem que ser 3 sétimos, é o menor. E o y é o maior. Quem é o maior de todos eles? O maior é o 0,57, que seria a fração 4 sétimos, é o y. Então o x é 3 sétimos, está muito escuro minha foto, show. E o y é 4 sétimos. 3 sétimos e 4 sétimos seria o item C de cotovelo para tu fechar o simulado de hoje e tá bom demais, certo? Então tá aí, galera. Primeiro simulado, segundo, né? Segundo simulado, na verdade, é o simulado de conjuntos, o primeiro assunto do seu edital. E daqui para frente nós vamos correr e fazer aí pelo menos 3 simulados por semana. Ao final a gente faz uns 6 simulados, né? E aí dá para pegar todo o assunto. E eu tenho certeza que você vai chegar naquela prova lá, certo? Bem preparado. Beleza? É isso aí. Valeu, forte abraço. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim que eu estou à disposição. Valeu, tchau. E é isso aí.